central dessas questões é a confluência de várias lógicas. Primeiro, toda reforma é fascinante. Porque a reforma é justamente dizer algo que pode ser melhor do que o que eu tenho hoje. Em qualquer coisa, reforma monetária, reforma cambial, reforma tributária, reforma política, quer dizer, é explicada pela lógica das expectativas. Quer dizer, todos querem uma reforma. Mas não é algo que se explique de imediato. O que é essa reforma? Reforma é um termo aberto. É um tema aberto para qualquer coisa. Quer dizer, não há quem possa dizer, todos aqui nessa casa dizem, eu quero a reforma política. Mas certamente quer a sua reforma política. Ou seja, não existe a possibilidade de dizer assim, todos nesta casa sabem perfeitamente qual seria a reforma política. Isso não existe, nem aqui, nem em lugar nenhum do mundo existiria. Segundo, as reformas e os sistemas, eles resultam de tensões políticas. Não se reúnem tributaristas, e a lei seria um desastre se fosse assim, reúnem tributaristas, juristas, economistas e dizem, o sistema tributário será esse. Não. Os sistemas tributários são aprovados pelos parlamentos. E o parlamento é a casa da política, a casa do conflito. Então, ele resulta, todo sistema tributário é, por definição, imperfeito, e não poderia ser de outra forma. E é isso que explica a lógica da expectativa em relação à reforma. Segundo, com o tempo, ele se torna obsoleto, porque ele responde a uma determinada realidade. Por exemplo, o Brasil, até 1995, não fazia tributação em bases mundiais. Tributação em bases mundiais consiste simplesmente em dizer o seguinte, a tributação de uma corporação, de uma pessoa jurídica no país, eu tomo em conta não só os resultados auferidos no país, mas os resultados offshore dessa própria empresa. Isso é, dito de uma maneira simples, o que é a tributação em bases mundiais. O contrasta com isso a tributação em bases territoriais, ou seja, onde se tributa apenas os resultados auferidos onshore, dentro do próprio território. O Brasil tributava assim até 95. Desde 96, tributa em bases mundiais, como quase todos os países do mundo fazem hoje. Era necessário fazer isso nos anos 70? Não. Ou seja, a globalização não era tão expressiva que justificasse algo dessa natureza. A globalização impôs esse tipo de mudança ao Brasil e inúmeros outros países. Daí porque ele também é explicada, portanto, a reforma, pela lógica dos processos. Não tem um dia da reforma. Quer dizer, ontem eu lia um grupo de tributaristas que se reúne, que nós trocamos informações no mundo inteiro, e eu vi as discussões ontem, sexta-feira, digo melhor, sobre as discussões da reforma tributária britânica. Como, recentemente, tivemos os debates sobre a elevação do teto da dívida dos Estados Unidos, que envolvendo também a reforma tributária americana. Reforma tributária é um conceito atemporal e universal, quer dizer, que está explicado na confluência dessas várias lógicas.